Olá, irmãos, graça e paz, shalom, boa tarde. Estamos começando a nossa live pontualmente às 15 horas, né? 15 horas, conforme nós havíamos combinado ontem. E eu creio que nessa tarde Deus quer falar ao teu coração da forma como Ele falou ao meu coração. Quero dizer para você que nós somos motivados, somos motivados bem pelo Senhor, né? Não temos nenhuma outra finalidade a não ser propagar a palavra do Senhor, né? E nós louvamos ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos dá. Por mais essa oportunidade de estarmos nos conectando, né? A nossa página é Conectados aos céus através da palavra. Somos uma igreja relevante, né? E uma igreja que tem importância, uma igreja que reconhece a sua importância, né? Salienta e sobressai sobre a sua importância. E o nosso desejo nada mais é do que propagar a palavra do Senhor e ter comunhão com os irmãos. Então, eu vou te dar aí uns 5 minutinhos para você compartilhar, para você convidar alguém, para que possamos juntos desfrutar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nessa tarde. Então convida alguém aí, chama alguém, passa um zap, né? Fala que nós estamos ao vivo, né? Então convida aí pessoas para interagir conosco nessa comunhão, tá bom, meu irmão? E a igreja, a nossa página, eu falava, né? Conectados ao céu através da palavra de Deus, né? E o nosso objetivo como uma igreja relevante, né? É fazer que sobressaia a importância da igreja, né? Sobressaia o papel nosso como igreja, não importando, né, a nossa geografia, onde nós nos encontramos. Eu sou aqui do Brasil, mais precisamente do Rio de Janeiro, Rio das Ostras, né? Temos irmãos em Moçambique, na Angola, no Paquistão. Então, irmãos, o nosso desejo é gerar filhos, gerar para o nosso irmão, para o nosso primogênito, né? Então, convida aí as pessoas. Eu creio que Deus vai estar falando ao teu coração, ao meu coração, nessa tarde. Já temos algumas pessoas aqui. E eu espero que Deus possa realmente, de fato e de verdade, nos proporcionar uma tarde, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, nos proporcionar uma tarde realmente da qual nós possamos ter comunhão, né? O intuito não é outro a não ser engrandecer e louvar o nome do Senhor, para nós termos comunhão com Ele e comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Então, sem muitas delongas, né? Eu quero logo agradecer aos ouvintes, né? Quero agradecer aos irmãos, né? Acho que a minha conexão está meio lenta. Está dizendo que a minha conexão está meio lenta. Quero agradecer aos irmãos a participação desde já de cada um de vocês. Se no momento da nossa live aqui nós não podemos interagirmos diretamente, se tiver alguma pergunta, será respondida, tá bom? E tudo para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, o tema dessa live, ou dessa comunhão, o que eu quero meditar, o livro que eu vou meditar nessa tarde, é o livro de Ezequiel, né? E propriamente dito, eu quero falar exatamente sobre vale, né? E o tema dessa mensagem, já deu um spoiler aí, né? Não morra no vale, profetize sobre ele, tá? Então, antes mesmo da gente falarmos alguma coisa sobre
sobre a palavra em si, que Deus assentou no meu coração, é preciso a gente entender, né, quem era Ezequiel, qual é a ocasião que Ezequiel profetizou, para quem ele profetizou, aonde ele estava quando ele profetizou. E eu quero começar dizendo que Ezequiel significa Deus fortalece. O seu nome é Deus fortalece. Toca aqui para convidar. Então vamos lá, chame pessoas. Então, olá Silvana Firmino, boa tarde, graça e paz, seja muito bem-vinda aí em nome de Jesus, nos ajude a compartilhar, tá bom? Que o Senhor possa te abençoar nesta tarde grandemente, aonde quer que você se encontre, é o mesmo Deus, Ele é o Deus de longe e também é o Deus de perto. Então, como eu falava, irmãos, ele procede de uma família sacerdotal, né? Ezequiel, cuja o nome significa Deus fortalece, né? Ele passou os seus primeiros anos em Jerusalém, até ser levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E ali na Babilônia, ele se estabelece ali perto ao rio Quebar, né? mais propriamente numa cidade chamada Nippur, próximo ao rio Quebar. Esse rio Quebar, ele ficava próximo ao canal real, que foi construído por Nabucodonosor. Então, na Babilônia. E ele profetizou ali durante 22 anos, né? Ou seja, um grande período, né? E ele passou a profetizar ali para os seus irmãos na Babilônia, mas profetizando para os judeus na Babilônia, os judeus cativos, assim como ele, né? O ministério de Ezequiel começa começa quase no mesmo tempo que o ministério de Jeremias, né? Só que Jeremias estava na Palestina, não é isso? E Ezequiel em Babilônia. Tá? Chamar pessoas aqui, só um minutinho, adicionar, vamos lá. Essa pessoa não conseguiu participar devido a problemas técnicos, fechar. Tá. E também quase na mesma época que Daniel iniciava o seu ministério também em Babilônia, né? E Ezequiel, o conteúdo central do livro de Ezequiel, ele se prende justamente na questão de relembrar aos exilados sobre o pecado que os haviam levado ao cativo. Ou seja, o que Ezequiel pregava era relembrando a eles que a causa deles estar em cativeiro foi a desobediência, né? E que eles estariam ali por uma questão de um juízo divino, né? Deus, entretanto, também assegurava-lhes, né, bênçãos futuras, ou seja, só que essas bênçãos futuras seriam depois dos 70 anos, mas essas bênçãos futuras, era que Deus traria o povo, né, de acordo com a sua aliança, de novo para a terra de Israel. Então nós podemos dividir esse livro, né, para ter uma maior facilidade, né? Do capítulo 1 ao capítulo 24, Ezequiel vai tratar, ele foi escrito antes da queda. Então Ezequiel vai tratar de assuntos, vai relembrar, né, aos seus companheiros, aos seus irmãos de cativeiro, né, vai fazer uma retórica, né, que o juízo de Deus contra a cidade e o templo certamente viria. Então, do capítulo 1 ao 24 seria um período de advertência que Ezequiel estava alertando: olha, nós estamos aqui por isso, né? E do capítulo 33 ao 48, ele é recheado das profecias futuras da restauração de Israel. Então, só para te dar um pano de fundo, né, só para você entender mais ou menos o livro de Ezequiel e praticamente como ele foi escrito, né, por onde, quando e qual foi o seu conteúdo central, que é relembrar ao povo de judeu
o motivo pelo qual eles estavam ali passando aquele período debaixo do juízo divino. E hoje não é diferente, né, irmãos? A pregação do Evangelho é um prenúncio, né? É um anúncio da volta do Senhor. O Senhor está voltando, né? E aqueles que não dão crédito à pregação do Evangelho, aqueles que não terem a sua vida transformada, né? De algum modo cairão na justiça divina. Mas voltando aqui, né, ao que nós nos propomos a falar, né, eu queria compartilhar com os irmãos, né, Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 11, que diz assim: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos todos exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, o tema dessa palavra, né, não morra no vale, mas profetize nele. Ezequiel 37 é uma passagem muito conhecida, conhecidíssima de todos nós cristãos, né? Por um lado fala da questão da restauração, da revivificação, né, como de Israel, porque a questão dessa visão que Ezequiel ele é levado pela mão do Senhor até o vale, era Deus mostrando a Ezequiel a condição espiritual, né, a condição política, a condição religiosa da nação que o Senhor havia eleito. E a Bíblia diz logo que veio sobre mim a mão do Senhor, né, e me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então ali Ezequiel ele foi transportado, né, pelo Espírito, né? Então tem uma palavra que fala que um abismo chama outro abismo, né? Mas aqui nesse caso, assim como Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né? Ezequiel ele é transportado em espírito para o vale. Então no deserto você tem Satanás, né, tentando Jesus, e no deserto você tem a voz de Deus profetizando sobre as circunstâncias contrárias, né? E ele disse, me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosas na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Primeiramente, irmãos, o que é um vale, né? O vale ele fica localizado na parte baixa de duas montanhas elevadas, né? Então Deus, ele, através do seu Espírito, ele conduz Ezequiel a esse vale. E o que tinha nesse vale eram ossos, e a Bíblia fala que não era osso seco, era ossos sequíssimos. Então ele começa a mostrar a Ezequiel e faz uma pergunta: poderão esses ossos reviver, né? Humanamente falando, seria quase que impossível, mas para o nosso Deus não há nada impossível. Aos olhos do Senhor, com toda a rebeldia da nação de Israel, aos olhos do Senhor, com toda a situação espiritual de Israel, ela ainda continuaria sendo a nação eleita, né? Por toda a situação sua e minha, por todo o nosso estado, né? Nós ainda continuamos a ser filhos de Deus,
fomos chamados pelo Senhor, temos uma promessa, né? Ainda que a nossa situação contrária, ainda que nós possamos nos encontrar, né, sem vida, né, com os ossos sequíssimos, né, o poder da palavra pode trazer à existência o inexistente e pode fazer com que esses grandes ossos se tornem um valioso exército. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor. E eu quero dizer que esse deserto, né, o vale ou o deserto que nós passamos, ele não é para nos matar, né? Deus vai usá-lo para revelar a nós o seu poder. Então, como Deus leva Ezequiel para aquele vale, Deus tem um propósito, né? É de revelar para Ezequiel o poder que ele tem, né? Ezequiel, você vai ver o que eu posso, o que eu poderei fazer, o que eu vou fazer, né? Então, Ezequiel, interessante que Ezequiel, irmãos, ele experimentou no tempo de solidão, porque, irmãos, quando se fala de deserto, quando se fala de vale, quando se fala de provação, nos remete a tempos de solidão. O que é a solidão? A solidão é um sentimento de desconexão com o que nos cerca, né? Onde nós sentimos completamente só, impotente, sem poder fazer nada. Por isso que ele fala, filho do homem, porque olha a tua condição humanamente, filho do homem, o homem não pode fazer isso. Poderão esses ossos reviver? Quando você olha para a tua situação, quando olha para a minha situação, às vezes eu pergunto, Senhor, como que eu vou mudar a minha situação? Não tem como eu mudar a minha situação. Só o Senhor pode mudar a situação em que nós nos encontramos. Esse é o plano, que era aquilo que justamente o Senhor queria, o Senhor estava mostrando para o profeta, né? Que embora aquela situação pecaminosa, embora aquela situação rebelde, aquela nação rebelde, que havia se rebelado, trocado o Senhor, idolatrado outros deuses, né? Prestado culto a outros deuses, chegou a esse ponto. Então, irmãos, isso é muito importante. Eu abro um parênteses aí. Deus, ele tolera até certo ponto, mas vai ter um ponto que ele não vai tolerar mais. Por mais que ele use mais tarde de compaixão, ele vai dizer, até aqui, basta. Então, irmãos, e eu quero dizer que esse tempo de solidão, Ezequiel também experimentou, né? E que ninguém à sua volta o havia experimentado. Sabe por causa de quê, irmão? É porque quando Deus te revela algo, né? Quando Deus faz a revelação ao profeta, Deus, ele mostra o coração dele através do profeta. Exemplo, quando Deus permitiu que Isaías profetizasse, né, em Jerusalém, nu, ele estava externando ao coração de Deus, estava mostrando, olha só, estou mostrando através do profeta a nudez da minha nação. Entendeu, meus irmãos? Quando Deus, ele pega Ezequiel e o transporta e o deixa no meio desse vale de ossos sequíssimo, ele está dizendo, poderão esses ossos reviver? Ou seja, essa situação tem jeito sim, pelo poder da palavra, pelo poder do profetizar, e isso nós vamos ver mais adiante. Então, eu não sei o nível, né, nessa tarde, eu não sei o nível da sua luta, nem o que você tem vivido, mas algo extraordinário vai se manifestar nesses dias. Aleluia! Né? Os céus irão se abrir sobre você, né? E você passará a ter visões de Deus e o sobrenatural de Deus irá te visitar. Então, irmãos, eu louvo a Deus por essa palavra, porque não depende de quem quer nem de quem corre. Isso não depende de mim, isso não depende de você, mas depende do braço forte de Deus. Então, se Deus nos conduz, se é Deus que nos conduz, irmãos, Ele certamente traçará para nós um destino, e nesse destino também Ele fará o seu caminho. E eu louvo ao Senhor, porque Deus, ele se revela ao profeta, né? Deus, ele se revela ao profeta, ele não se revela ao vale, ele se revela ao profeta. Deus não vai te revelar o seu problema, Deus vai revelar a você,
Então, Deus não vai primeiro resolver as suas questões, Deus não vai primeiro resolver a questão do profeta, e primeiro ele vai usá-lo, né? Primeiro ele usa o profeta, e na proporção que ele vai usando o profeta, ele vai cuidando das questões que envolvem o profeta. Eu tenho uma palavra bem para você, né? Na proporção que você deixa Deus conduzir a tua vida, na proporção que você deixa Deus te conduzir, que você deixa a boa mão de Deus em meio à situação adversa, circunstâncias contrárias, ventos, tempestade, vendavais que surgem, irmãos, se você fizer a tua parte, Deus certamente fará a dele. E enquanto você o louva, enquanto você profetiza, enquanto você segue firme e adiante, Deus vai cuidando das demais coisas. Deus vai colocando as coisas tudo na sua ordem. Deus vai trazendo ordem ao caos que muitas das vezes nós nos encontramos, né? Deus levanta o profeta, interessante, né? Deus levanta o profeta, né? E esse profeta que vai falar ao povo, ele está tão exilado quanto o povo. Olha como é que Deus faz, irmãos. Olha como é que Deus faz. O profeta que ele levanta para profetizar, para fortalecer, porque Ezequiel significa Deus fortalece, né? Esse profeta que Deus usa, ele também está na mesma condição de exilado. Ou seja, não é alguém que fala daquilo que não está experimentando. E quantas vezes nós vemos pregações, vemos tantas situações, as pessoas falam tantas coisas que nunca experimentaram. Falam de dores que nunca sentiram, falam de amargura que nunca sentiram, falam de traições que nunca sentiram, falam de desespero que nunca sentiram, né? Então Deus vai usar um exilado para falar ao outro exilado. Tu já pensou comigo, quando você está com um problema financeiro, precisando de um dinheiro para inteirar um aluguel, pagar uma conta, alguém vem e te pede dinheiro emprestado, né? Ou seja, Deus vai sempre usar alguém sofrendo as mesmas dores para profetizar na vida de alguém que está enfrentando a mesma coisa que você. Ou seja, a dor não é só sua, a dor ela é dividida, ela é multiplicada, né? Então Deus vai usar essa situação. E foi nesse contexto que ele usa Ezequiel. Ezequiel também estava sofrendo, Ezequiel estava desconectado, né? No momento de solidão, desconectado. E se você for ver bem, lá no capítulo 1, ele está ali próximo à sua casa, ali na cidade de Nippur, próximo ao rio Quebar, e o céu se abre para ele e ele tem visões de Deus. E uma dessas visões, ele vê, né, os seres, ele vê a glória de Deus se manifestando e vê aquelas rodas. Então ele começou a ver que Deus estava se movendo, né? Então, irmão, Deus não é estático, Deus não está parado. Em toda e qualquer situação, Deus está se movendo. Eu quero dizer nessa tarde bem para você, não importa a situação que você esteja vivendo, situação de enfermidade, situação de desemprego, situação de avalanche na sua vida, situação de perdas, luto, não importa, irmãos, Deus ele está se movimentando. Irmãos, se eu conseguir ver o mover de Deus, como Ezequiel viu, que Deus ele está se movimentando em meio à situação, irmãos, nós vamos encontrar paz, né? Lembra lá em Gênesis capítulo 1, a terra porém estava aqui, sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus parava sobre a face da terra. E quando o Espírito de Deus paira sobre a face, irmãos, aí começa o haja. Preste bem atenção, a palavra não veio antes do Espírito. Primeiro o Espírito pairou sobre a face do abismo, e depois a palavra, né, trouxe a existência, o haja de Deus, trazendo à existência o que não existe. E que nessa tarde eu tenho certeza que Deus está trazendo algo novo bem para você. Eu tenho certeza que nessa tarde Deus está trazendo novidade na sua vida. Eu creio que nessa tarde Deus está trazendo algo renovado bem para você, pelo poder que há na sua palavra. Então, irmãos, eu tenho uma palavra bem para você. O tempo da bênção, ela supera o tempo da sua dor.
Irmão, escreve isso aí. O tempo da bênção, ela vai superar o tempo da sua dor. Porque promessa, irmão, é só para quem tem. Agora não adianta ter a promessa. Eu preciso compreender o processo que a promessa se cumpre. Porque quem não tem e desconhece o processo, ele vai parar ou vai morrer no caminho. Então, irmão, não pare. Não pare, irmão. Peça discernimento ao Senhor. Não pare. Tu já imaginou Ezequiel naquele vale de ossos secos? Olha para o lado, só tem ossos sequíssimos. Olha para um lado, só tem osso. Olha para o outro, só tem osso. Olha para a situação, não tem saída. Olha para um lado, não tem saída. Busca recurso, não tem. Tu vai olhar para onde? Para de olhar para o lado. Olhe para o alto, irmãos. É do alto que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. É o céu que traz o governo sobre a terra. É o céu que domina sobre a terra. A última palavra vem dos céus. Então, irmãos, em Deus nós temos força para profetizar, porque não é fácil profetizar, irmãos, em momento difícil. Eu fico imaginando, se coloca no lugar de Ezequiel, uma situação difícil, embora você tenha tido visão da glória de Deus, visto os seres viventes, né? Tipo a teofania de Deus, Deus se mostrando assim para ele, vendo a glória dele, mostrando aquelas rodas se movendo, a questão do Espírito. Embora com toda essa visão, irmãos, quando chega o momento do vale, né? Quando você está colocado lá pequenininho diante de duas montanhas de problema te cercando, irmãos, e você ter que profetizar é difícil, é muito difícil, mas em Deus nós temos força para profetizar. Em Deus, porque a nossa palavra tem poder, a nossa palavra ela tem poder, tanto para abençoar como amaldiçoar. E como você tem usado essa palavra? Como você tem usado a palavra que Deus tem colocado na sua boca, né? E então em Deus temos força para profetizar, ainda que estejamos no vale da nossa dor. Olha, irmão, que maravilha! Todo exílio, todo cativo, todo problema, toda dor, toda situação tem um propósito. Toda perda tem um propósito. Todo desamor tem um propósito. Toda situação, por mais difícil que você possa viver, ela tem um propósito. Porque Deus não é Deus do acaso. Deus é Deus de propósito, né? A coisa agora, não adianta eu estar vivendo essa situação e não entender, né? Então eu disse que todo exílio, todo cativeiro, toda situação de dor, toda situação de frustração, toda situação de decepção, toda expectativa que não foi consumida, que não foi consumada de uma forma para me trazer êxito, toda decepção, toda situação contrária tem um propósito. Agora, a coisa mais triste, né, é quando alguém está na prova, passando pelo deserto, passando assim pelo vale, sai dela e não aprende nada com ela. Irmãos, eu preciso entender, eu preciso aprender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. Então eu preciso entender que alguma dor que eu sinta, alguma traição, alguma angústia, alguma situação contrária, doença, alguma enfermidade, alguma situação que tenta me paralisar, ela tem um propósito. Agora, irmãos, eu tenho que passar e tirar lições. Aprender nesse momento. E é no momento mais doloroso, irmãos, que nós aprendemos. É no momento mais copioso da nossa vida, mais horrível da nossa vida, é que nós temos que aprender lições. E eu creio que Deus, Ele permite essas coisas porque nós não somos sensíveis à voz de Deus, né? Quando está tudo bem na nossa vida, está uma maravilha, né? A gente talvez não abaixa a nossa guarda em não buscá-lo como deve ser buscado. Então, às vezes, tem situações que Deus permite e toda a situação vai nos levar para dentro de Deus. Então, não importa a situação de vale, de deserto, situação que você esteja passando, né? Toda a situação, ela vai nos levar para dentro de Deus. Deus disse, esse vale, né, é toda a casa de Israel.
Então Deus está mostrando para Ezequiel que esse vale, esses ossos sequíssimos, essa condição morta, né, desconexada, esse estado de solidão, esse estado de abandono, de morte espiritual, é toda a casa de Israel. Então, Deus estava dizendo que Ezequiel também, né? E Ezequiel, ele estava dizendo, e Deus estava dizendo a Ezequiel que também ele fazia parte disso. É por isso que Deus o transportou para o vale, né? É por isso que Deus o leva bem para o vale, né? E está dizendo assim, Ezequiel, esse vale também é teu. Esse vale também é teu. Profetize no seu vale. Irmãos, não importa a natureza do vale, não importa a natureza do deserto, o que nós temos que aprender é profetizar, é trazer à existência o que não existe, é materializar a nossa fé, né? Embora você humanamente vendo ou falando, aquela situação pareça impossível, mas Lucas 1,37 vai dizer o quê? Para Deus não há impossível. E ele fala, quando ele fala que aquele vale é toda a casa de Israel, ele está dizendo para Ezequiel, você também faz parte dele, então profetize, porque profetizar no vale dos outros é muito fácil, irmãos, né? Nós somos experts, né? Alguns por aí, né? Gostam de profetizar bem para os outros, né? Mas quando chega a vez de eu profetizar no meu vale, aí eu dependo da oração do pastor, do círculo de oração das irmãs, né? O pedido de oração para o pastor orar no monte, para, né, pedir a oração dentro da igreja. Então eu profetizo bem para os outros, mas na hora de profetizar bem para mim, como é que eu fico? Então nós precisamos aprender, né? Aprendemos a profetizar, porque gostamos de ser profeta no vale dos outros, né? Sim ou não? Gostamos de ser profeta no vale dos outros, né? Deus vai te curar, Deus vai te trazer o teu filho de volta, Deus vai libertar os teus filhos bem da droga, Deus vai trazer o seu marido, vai restaurar o teu casamento, né? E quando chega a tua vez, né? Você fica como? Então aprenda a profetizar, não importa o vale, não importa a situação, não importa o momento, profetize. Profetize, no momento que você profetiza, Deus ele começa a agir, a se movimentar, porque Deus não é um Deus parado, ele é estático, ele se movimenta, né? Então o mesmo Deus que é poderoso para mudar a história de alguém que você profetizou, tem o mesmo poder para mudar a sua história do mesmo modo. Oh, aleluia! Glória a Deus, irmão, o mesmo Deus. Às vezes você é tão usado assim para os outros, né? Esse mesmo Deus que te usa a tua boca para profetizar, e quando você profetiza, muda a história de alguém, é o mesmo Deus que pode e vai mudar nessa tarde a tua história. Diga amém, irmãos. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus o Deus que visita o vale do seu irmão, né? Visita o seu com o mesmo poder. Você crer que nesta tarde Deus possa estar mudando a tua situação, o teu quadro? Você crê nisso? Então profetize. Profetize. Fala, Senhor, eu profetizo a tua bênção sobre a minha vida. Eu profetizo sobre o meu lar. Eu profetizo saúde para a minha vida. Eu profetizo restauração na minha casa, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos. Profetize, irmão. Abre a sua boca. Seja a boca de Deus. Profetiza. A gente fala tantas coisas, usa a nossa boca para tanta coisa, mas no momento certo de profetizar, a gente se cala, a gente pede socorro a todo mundo. A gente esquece que Mateus 6 diz, né, para que nós devemos entrar no nosso quarto, né, fechar a porta do nosso quarto e ali orar ao Pai em secreto. E o Pai que nos ouve em secreto, Ele nos honrará publicamente. Oh, aleluia! A mão do Senhor leva Ezequiel a um vale sequíssimo, né? Ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou em espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? E a primeira impressão que dá é que Deus pega Ezequiel e joga lá, se vira, dá teu jeito, se vira nos 30. Não, irmãos, não. O primeiro pensamento que temos é que Ezequiel está sozinho, mas não. Ezequiel não está sozinho, né? Eis que estou convosco todos os dias. A primeira impressão que Satanás quer
gerar na tua mente, a primeira mentira que Satanás quer gerar na tua mente, no momento do teu vale, no momento do teu desespero, da tua solidão, é que você está sozinho e que teu Deus te abandonou. Mas não é isso. Se você for ler o texto, ele diz que Deus pegou ele pela mão e deu uma volta em volta do vale. Ou seja, Deus às vezes usa a situação para nos mostrar, olha, está nessa situação por conta disso. Olha, tem que mexer aqui, olha, tem que mexer ali, olha, tem que fazer conserto aqui, olha, se isso não for consertado, não vai adiante. Então, Ezequiel não foi deixado no vale sozinho, né? E o primeiro pensamento é esse: eu estou sozinho. A primeira semente que Satanás lança é essa: cadê teu Deus? Onde está o teu Deus que não te tira desse vale, que não te socorre, né? Cadê a palavra profética? Cadê a palavra profética? Cadê, né, o Deus que te fez a promessa? Então é isso que Satanás lança, né? São sementes, irmãos, e a nossa mente é um celeiro fértil. Se você der brecha, é por isso que a Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6, a questão do capacete da salvação, proteger a nossa mente. Aleluia! Ezequiel estava no vale, mas Deus estava com ele. Porque a Bíblia fala, e ele me fez andar ao redor do vale. Irmãos, temos que aprender a andar ao redor do vale. E saber que quando andamos ao redor do vale, é Deus segurando na nossa mão e nos mostrando a nossa real condição. Como que você está diante do Senhor? Como está a sua vida diante do Senhor? Como está a minha vida diante do Senhor? Deus nessa tarde está nos perguntando. Você só está aqui porque a mão dele te trouxe. Porque você só está, embora esteja no vale, mas a mão de Deus que te levou no vale. Não foi o inferno que te levou ao vale. Não foi Satanás, não foi o diabo. Foi Deus que te levou ao vale para te mostrar a tua situação, para dar uma volta contigo ao redor do vale que você está passando, para te mostrar os consertos que precisam ser feitos, as brechas que precisam ser restauradas e tapadas na sua e na minha vida, em nome de Jesus, né? Então, se ele te trouxe até aqui, porque é boa a mão dele que nos trouxe. Você só não morreu daquela enfermidade, você só não morreu, não foi livre da bala perdida. Quantos livramentos, irmãos, nós não vimos e que Deus operou em nossa vida, porque a boa mão de Deus estava conosco, né? Você só não morreu porque Deus estava contigo, porque Ele estava do seu lado, né? Fica tranquilo, se Deus está contigo, fica tranquilo, Ele te faz andar, e nesse deserto você não morre. Então, glória a Deus, nesse deserto você nem eu morremos, porque no deserto nós temos também a presença de Deus. No vale nós temos também a presença de Deus. Em qualquer situação que nós nos encontrarmos, temos a promessa de Deus e podemos profetizar, podemos abrir a nossa boca. E a pergunta que ele fala é: poderão reviver esses ossos? E Ezequiel devolve: tu os sabes, Senhor. Né? Senhor, como eu vou sair disso? Só o Senhor pode me trazer a solução. Só o Senhor pode mudar a minha história. Só o Senhor pode mudar a geografia da minha dor. Só o Senhor pode mudar o meu estado interior. Só o Senhor pode mudar, Senhor. Só o Senhor, tu sabe de todas as coisas, né? Porque nós somos filhos do homem. Na minha limitação, eu não posso limitar um Deus que é ilimitado. Então, tu sabes que a dor quase me matou, mas a sua mão me levantou. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente sabe. Então, se você sabe que a mão de Deus está contigo, então profetize. Profetize. Profetize, porque você não vai morrer neste vale. Nós não iremos morrer no nosso vale. O nosso vale é uma lição, é um aprendizado, é didático, né? Então profetize. O poder de Deus, ele é maior do que o nosso vale. O poder de Deus é maior do que o deserto. O poder de Deus é maior do que o mar que se abre a nossa porta.
O poder de Deus é maior do que o nosso problema. O poder de Deus sobressai sobre tudo e todos sobre a nossa vida, irmãos. Os ossos secos, sabe o que ele manda Ezequiel profetizar? Agora eu vou te dar uma pérola, anota aí. Sabe o que ele fala? Profetize aos ossos, porque os ossos secos, ele não respeita a sua condição social. Ossos secos não respeita dinheiro. Osso seco não respeita você que se diz que é famoso ou quer ser famoso. Osso seco só respeita a palavra de Deus, porque ele traz à existência o que não existe mediante a sua palavra poderosa. Então, irmãos, os ossos secos só respeita a palavra. Então, profetize no meio do seu leito de dor. Se você recebeu um diagnóstico contrário à tua vida, como eu recebi na minha vida, né? E eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, profetize, 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 porque o poder está na palavra, não nos ossos, não na sua situação que você está vivendo nesse momento, né? Enquanto profetizava, então o termo vem dizer, depois você lê, né? Enquanto profetizava, houve-se um ruído, né? Mas eu pergunto a você, o que é um ruído para quem precisa de um estrondo? Não é nada, né? O que é um ruído para quem precisa de um estrondo? Não é nada. Então, dependendo às vezes do problema que você está, irmãos, você precisa de uma intervenção divina, né? E só Deus pode intervir. Tem coisa na nossa vida a coisa que só Deus pode fazer. Existe coisa na nossa vida, né, que somente a intervenção de Deus ela pode trazer resposta que nós não temos. Existe coisa na nossa vida que somente os céus pode intervir e trazer resposta que a terra não é capaz de nos dar. Somente Deus é capaz de resolver problemas que o nosso dinheiro, que a nossa fama, condição bem social, né? Quantas pessoas que você conhece, endinheirada, que está sofrendo de um câncer, que não consegue comprar a sua cura, né? Mas se houver uma intervenção divina, irmãos, muda toda a situação, né? E aqui a gente vê, o texto vai dizer assim para nós, que quando ele profetizava, ouviu-se um pequeno ruído. Então tudo começa com algo pequeno, né? Talvez você não tenha a intrepidez da oração, né? Porque a oração ela é a chave, né? É a chave que move a nossa fé, é a oração, junto com a palavra. E às vezes você está numa situação que você não tem nem forças para orar. Às vezes tem situação que você enfrenta que você não tem nem força para caminhar. Situação que vem com um aguilhão para te paralisar e você não tem nem força para caminhar, para dar um passo. Mas comece com um passo, comece com uma pequena oração. E quando você for tomar conta bem de você, irmão, você está num turbilhão pelos anjos, louvando, glorificando, exaltando, né? Porque Ezequiel começa, ele ouviu um ruído e daqui a pouco um grande estrondo, um grande barulho, um rebuliço. Então todo rebuliço começa com um pequeno ruído. Então Ezequiel ouviu, quando ele ouviu aquele estrondo, enquanto isso, vamos continuar a profetizar, porque o pequeno ruído que você está sentindo, né? E tudo começa com a pequena oração, né? Um pequeno jejum, o primeiro passo, dê o primeiro passo, né? Que haverá, né, um grande rebuliço, o estrondo e os ossos, irmãos, né? Quando Ezequiel viu que tudo começou com um ruído e ele começou a ver que houve um rebuliço depois desse ruído, e qual foi o resultado? Que cada osso ia se juntando ao seu osso, né? Cada osso ia se juntando ao seu osso, ou seja, as coisas iam tomando forma, as coisas vão se encaixando e nada ficará de fora. Declare comigo, irmãos, nada ficará de fora, tudo vai estar encaixado,
tudo vai estar resolvido, tudo vai estar segundo a multiforme sabedoria de Deus pelo profetizar. E eu quero dizer que você não vai morrer nesse vale. Profetize sobre ele nesta tarde. Só obedeça a ordem, né? Só obedeça a ordem. Qual é a ordem? Profetize. Profetize. Profetize sobre o ruído da sua vida. Profetize, porque mudar a realidade é com Deus, né? Olha a sua volta e profetize. Profetize, porque mudar a realidade só Deus muda, né? O que seria de Ezequiel se a mão de Deus não estivesse com ele, né? Situação que aos nossos olhos não tem nenhum conserto, não tem nem jeito, mas profetize, né? O cenário que muda é Deus. Aleluia, glória ao teu nome. Aquilo que era apenas um ruído, agora se torna um reboliço. E quem despreza as coisas mínimas e insignificantes, nunca experimentará as extraordinárias dos céus. Então, irmãos, seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito, não é isso? Então, irmãos, comece com um pequeno ruído, né? Exercite o seu dom. Você gosta de pregar, você que talvez já parou de pregar, de ministrar, de orar, fazia parte do círculo de oração, intercessão, se envolvia com o serviço dentro da igreja, na sua localidade, né? Por algum motivo, por algum deserto, por algum vale, você olha para o lado, só vê situação contrária. Profetize, irmãos. Tudo começa com uma pequena oração, com um pequeno desejo de avançar. E quando você for ver, você que começou dando um passo, daqui a pouco você vai estar dando 2, 3, correndo em direção ao reino, para a glória do Senhor. Aleluia. Vamos nós aqui para não ficar muito extensos. Estamos vivendo um tempo em que os crentes não sabem mais quem são. Ou seja, Satanás tem roubado, né, a identidade de muitos crentes. Né? Satanás tem roubado a identidade de muitos crentes, porque tem muitos crentes que vivem como ossos, né? Como osso seco, falam como osso seco, andam como osso seco, né? Mas o Senhor quer romper no meio do vale e resgatar a sua identidade. Quantos de nós, irmãos, e eu me incluo nisso, né? Quantos de nós, às vezes, perdemos a nossa identidade de filhos pela situação que nós vivemos? Quantos de nós, muitas das vezes, até desacreditamos, será que Deus vai fazer mesmo? Né? Quando eu falo isso, irmãos, eu perco toda a minha identidade, eu esqueço quem eu sou, e não é a situação quem diz quem eu sou, mas é o que a Bíblia diz quem eu sou, e nós somos filhos de Deus. Nós temos uma herança, temos um direito que é nosso, promessa dos altos céus, nossa, nos aguardando para aquele grande dia. Então, irmão, creia, momentos difíceis, nos momentos mais difíceis se constrói pessoas fortes, tá? O momento mais difíceis é o momento que se constrói as pessoas mais fortes, né? As nossas dores, elas não vão nos parar. Declare isso. As nossas dores não vão nos parar, tá? Não fomos criados para ser osso seco, irmãos. Não fomos. Israel não foi criado para aquele estado sem vida. Israel não foi eleita para viver aquilo. Então nós também não fomos criados para ser osso seco. Não fomos salvos para sermos osso seco. A nós não chegou as promessas para nós sermos osso seco, não, irmãos. Ele não te livrou da morte para ser um osso seco, né? Não te deu saúde para ser um osso seco, mas para fazer parte de um grande exército. Aleluia! Fazemos parte de um grande exército. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, propagando, né? Levando essa palavra aos quatro cantos da terra, né? De alguma forma, usando essa ferramenta maravilhosa que é a internet, né? Nos conectando
a terra ao céu pelo poder que há na palavra. Estamos conectados, né? Sabemos a nossa importância como igreja, e salientamos o sobressair da sua importância na nossa missão de pregar, de ir e pregar aos quebrantados, anunciar o ano aceitável do Senhor até que Ele venha. Então, irmãos, é momento de profetizar no vale. Eu não sei o nome do seu vale, né? Em que você está passando, não sei o nome dele, não sei o nome do seu problema, da sua dificuldade, do seu deserto. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus tem um nome. Ele é o grande eu sou. Ele é o eu sou para tudo. Então, irmão, se o teu problema é cura, tu tem o nosso Jeová Rafá. Ele é o Jeová Rafá. Se o teu vale é a doença, Ele é o Jeová Rafá. É o Deus que te cura. É o Senhor que te sara. É o Senhor que estende as tuas mãos, que troca o diagnóstico e confunde a cabeça dos médicos, né? Troca o diagnóstico, né? E eu creio, irmão, que no próximo exame, no próximo diagnóstico, a próxima consulta, Deus já mudou o quadro, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, né? Se o teu vale for falta de provisões, Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que abre o céu sobre a nossa vida, aquele que traz provisões, o mesmo Deus que fez com que o maná descesse do céu, o mesmo Deus que fez com que a água brotasse de uma rocha, o mesmo Deus, Ele é o Deus que provém toda a provisão para nós. Enfim, Ele é tudo que você necessita, porque Ele é o grande eu sou. Lembra de Moisés? Quem eu vou dizer? Tira o meu povo do Egito. Moisés de falar para ele que eu sou o que eu sou. Então tudo que você precisa, Deus é. Tudo que nós precisamos, Deus é. Então Ele é o eu sou. Não é no passado, não é no presente, no futuro que virá. Ele é, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Outro item aqui. Assim como o vale é grande, né? Eu não estou ignorando a natureza do vale, nem podemos ignorar a natureza do vale. Então, assim como o vale é grande, a resposta da profecia será na mesma proporção que estivermos enfrentando. Ou seja, a resposta não será menor, a cura, a libertação, né, não será menor, o milagre também não será menor, a restituição, a restauração, a provisão não será menor. Não serão menores, irmãos. Assim como toda humilhação, toda vergonha que o vale traz, toda dor, todo luto, toda tristeza, toda angústia e as perdas, o que ele vai fazer será no mesmo nível de todo o sofrimento causado, ou maior ainda. Creia nisso, receba isso, né? Se você está sofrendo, está triste, está angustiado, perda por todos os lados, irmãos, vai ser na mesma proporção, no mesmo nível ou no nível acima de todo o sofrimento, se você começar a crer e profetizar em nome de Jesus. Amém, irmãos? O que você carrega é diferente do que os outros possuem, tá bom? Você não tem noção do que Deus colocou nas suas mãos. Você não tem noção do que Deus colocou nos nossos lábios. O poder que essa palavra tem. O poder que essa palavra tem. O poder que essa palavra tem de trazer à existência o que não existe. E eu quero finalizar, tá? Dizendo para você, seja profeta, em meio ao vale de ossos, que você muitas das vezes, que você e eu muitas das vezes somos transportados, né? Existem situações que nós cavamos com as nossas próprias mãos, né? E somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas consequências, né? E também pelas consequências. Um abismo chama outro abismo. E existem as situações que nós somos transportados, né? Porque em toda situação Deus quer ser o Senhor de toda a situação e tudo tem cooperado, tá, irmãos? Então profetize em seu vale, não importando a situação. E o pequeno ruído se tornará um grande estrondo e você verá o que Deus é capaz de fazer em sua vida. Mesmo com o pavor da morte, mesmo em circunstância desfavorável, ainda que o que
esteja vendo e vivendo seja impossível de se tornar possível, mas pelo poder profético, Deus torna possível. Deus torna o impossível possível. Fala comigo. Deus torna o impossível possível de ser vivido e alcançado. Ele é Deus, irmãos, está acima de tudo e de todos e tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas e nada foge ao seu absoluto controle. Se somos senhores ou escravos das nossas palavras, porque as palavras, têm o poder de ferir ou de curar, imagina comigo o poder da palavra sendo pronunciada pela boca do próprio Deus. Profetiza, profeta, vá lá sobre o vale, profetiza, abre a tua boca e profetiza. Agora tu calcula Deus te mandando você profetizar, encorajando o profeta Ezequiel a profetizar. E quando você é encorajado a profetizar, você traz à existência o que não existe. Como é que aqueles ossos poderiam se tornar num grande exército? Ezequiel estava no meio do vale de ossos sequíssimos, mas aquele ambiente, que talvez seria desfavorável para muitos, não foi para o profeta. Pelo contrário, tornou-se um ambiente profético. Aleluia! E quando estamos nesse ambiente profético, tudo que falamos torna-se decreto. Então, irmãos, não importa a natureza, não importa o problema, não importa onde você esteja, a confusão que esteja, o caos que esteja, faça desse ambiente um ambiente profético. E como que eu faço isso, pastor? Profetizando. Pegando a palavra de Deus, crendo nessa palavra, profetizando essa palavra que está guardada, escondida no nosso coração, torna todo o ambiente à sua volta, meus irmãos, num ambiente onde o Espírito e a glória de Deus seja manifesta e presente. Pega a situação inóspita, a situação contrária, que você possa estar inserida, todo esse vale que Ezequiel estava vendo, aquela situação, e eram numerosos problemas, numerosas situações, numerosas situações que a gente não tem nem como enumerar, mas ele tornou aquele ambiente um ambiente profético, porque ele ouviu a voz de Deus. E quando todo o ambiente à sua volta, eu botei que torna todo o ambiente à sua volta, num ambiente profético. O que é um ambiente profético? É onde o Espírito e a glória de Deus seja manifesta e presente. Aí as coisas acontecem. Aí as coisas vão acontecer. E eu quero finalizar dizendo, não importa a natureza que você esteja vivendo, torna o seu vale nesse ambiente profético. Profetize a sua salvação, profetize a sua cura, a restauração dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida, seja livre dos traumas, das suas carências emocionais, das depressões, das carências afetivas e de toda inquietação, que cativa a nossa alma e aprisiona o nosso espírito. Profetize. Toda situação são apenas ossos secos. Deus transforma ossos secos em grande exército. Profetize que o céu vem à terra e põe ordem ao caos da sua vida. Que Deus te abençoe. Quero te agradecer por esse momento que você esteve comigo, teve a paciência de me prestar a tua atenção. Então, compartilhe essa live, vai estar aí disponível na página dos Conectados. Compartilhe com aquela pessoa que não pôde ver, talvez por conta do seu trabalho, dos seus afazeres, mas me ajude a compartilhar essa palavra. Eu creio que essa palavra ela vai abençoar, já abençoou, já mudou toda a situação à sua volta. Não importando a natureza, não importando a situação, se é deserto ou se é vale, profetize. Você não vai morrer nesse vale. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Até a próxima.